Mesmo sabendo que este mundo não é o nosso lugar, a sabedoria milenar, ela revela segredos que podem fazer com que você tenha uma vida leve enquanto a eternidade não chega. Nós, como cristãos, sabemos que nós estamos apenas de passagem nesse mundo e que nós não vamos ficar aqui para sempre, nem queremos ficar nesse mundo mal o resto da nossa eternidade. Mas a sabedoria milenar, ela nos ensina que essa vida ela pode ser mais leve do que a gente está acostumado a ser. A gente está acostumado a ter uma vida difícil, turbulenta, cheia de desafios que parecem impossíveis, mas a Bíblia ela tem segredos que, se você a seguir, você pode passar uma vida mais leve enquanto o Pai não volta para nos buscar. Em Efésios 5, capítulo 5, 6 e 7, vai dizer o seguinte: Servos, obedecei àqueles que são vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vossos coração, como a Cristo. Verso 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. 8. Vamos no 8 também. Sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja ele livre. Hoje a gente tem um mau problema da sociedade em relação ao trabalho. E a gente sabe que, infelizmente, enquanto a gente estiver aqui, já foi decretado que do suor do nosso rosto a gente vai comer. Então, é uma coisa imprevisível. Não tem como a gente passar por essa vida sem ter que nunca trabalhar. Alguma coisa a gente vai ter que fazer. Ou seja, tem gente que vai ter que trabalhar mais e tem gente que vai trabalhar um pouco menos, porque soube ser o melhor administrador com aquilo que passou pelas suas mãos. Que aí é uma outra história, mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui. O que nós vamos falar é que a galera está acostumado a sempre dar um jeitinho brasileiro em relação ao trabalho. Muitos não querem, outros vão porque precisa e odeiam fazer isso. Mas a Bíblia deixou um conselho aqui. Tudo aquilo que passar pela tua mão, ou seja, o trabalho que passar pela tua mão, faça como se fosse para o Senhor. Não faça como se fosse para os homens, porque o seu trabalho vai ser recompensado pelo Senhor. Só que se você fizer de qualquer maneira, infelizmente a recompensa será pouca ou quase nada. Mas quando você faz como se fosse para o Senhor, quem te recompensa é Ele. Ele vai te dar a dádiva de você poder gostar daquilo que faz, porque você faz como se fosse para Deus. Independente, todo trabalho é digno. Todo trabalho é digno. Mas faça como se fosse para o Senhor. Não faça como se fosse para o homem. Ah, mas o meu chefe é chato. Ah, mas eu não gosto do meu colega de trabalho. Cara, faça como se fosse para o Senhor. Faça com todas as suas forças e como se fosse para o Senhor. Porque o Senhor, no tempo certo, vai te honrar. O Senhor, no tempo certo, vai abrir portas. O Senhor, no tempo certo, vai fechar aquelas portas que estão te atrapalhando e vai abrir aquelas que você precisa ter naquele momento. Porque quem honra é Ele. Mas faça a sua parte. Não seja um servo, aqui a Bíblia diz servo, mas vou colocar, não seja um colaborador, um funcionário que só faz aquilo que é pedido e nada mais. Não, faça além. Se te pediu para fazer uma tarefa, faça uma outra, sem que seja pedido, mas que pode agregar. Se pediu para você empacotar alguma coisa aqui, limpe também o chão, sabe? Faça sempre a mais. Se você sabe que aquela é a sua função, não espere ser mandado para fazer, não. Chegue e faça. Você já sabe o que tem que fazer.
Porque nisso o Senhor vai te honrar. E como que o Senhor te honra nessa terra? Se você trabalha numa produção de chão de fábrica, você tem um salário X. E quando você começa a fazer a mais ali, quando você começa a se destacar ali, pode abrir uma porta de promoção. E agora você subiu de cargo e começa a ser melhor remunerado. Ou você começa a aprender todas as coisas que se faz dentro de uma indústria e você pode abrir a sua própria. E o Senhor vai te dar capacidade para isso. Só que Ele só vai te dar a capacidade quando você faz como se fosse para Ele. Porque quando você faz como se fosse para o Senhor, você tem zelo, você faz com amor, você se dedica, você faz na empresa das outras pessoas como se fosse na sua. E quando você faz isso, o Senhor vai abrir portas para você. O Senhor vai te honrar. Mas você tem que fazer não só por barganha, porque a palavra está dizendo aqui, mas você tem que fazer com amor. Não, então vou fazer a mais porque o Senhor vai me honrar. Não, Deus ele conhece a intenção do seu coração. Então, já que ele conhece a intenção do seu coração, faça com toda a sua força como se fosse para o Senhor. Que no tempo certo o Senhor vai te honrar. Então é isso, meus queridos. A Bíblia, ela é um manual de vida que deixa a nossa vida mais leve enquanto a eternidade não chega. Que Deus nos abençoe. Vamos aí para mais um dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?